Na operação policial eu fui o errado. Mas Deus escreveu o certo. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol parecia mais quente, mas a alma estava leve. Eu tinha acabado de sair do culto na congregação, onde ouvimos a palavra sobre a fidelidade de Deus e como Ele nunca nos abandona. Naquela hora, não imaginava que em poucas horas eu estaria no meio de uma situação que mudaria minha vida para sempre. Mas Deus já sabia. Ele sempre sabe. Tudo começou quando resolvi ajudar um amigo. Não era ninguém de fora, mas um irmão que conhecia desde a infância, filho de irmãos fiéis da igreja. Ele me pediu para levar um pacote até um endereço que eu não conhecia, dizendo que era algo urgente, uma encomenda para um parente que estava doente. Confiei, como sempre confiei nos irmãos. Nunca imaginei que aquele gesto de boa vontade me colocaria no caminho de uma armadilha. O local era um bairro distante, uma rua estreita com casas simples e pouca movimentação. Quando cheguei, um carro desconhecido parou atrás do meu, e 2 homens saíram com pressa. Um deles se aproximou, e antes que eu pudesse entender, já estava cercado por policiais. Gritaram ordens, me empurraram contra o carro e em segundos estava algemado. Não entendi nada. Perguntei o que estava acontecendo, mas ninguém respondia. Só ouvia frases soltas: droga, tráfico flagrante. Foi quando vi o pacote que meu amigo me entregou sendo aberto. Dentro, não havia remédios nem roupas, como ele disse. Havia algo que eu nunca tinha visto de perto, mas que reconheci imediatamente: era droga. Muita droga. Meu coração gelou. Como eu, um servo do Senhor, podia estar naquela situação? Comecei a tremer, não de medo da polícia, mas de vergonha. Vergonha de Deus, dos irmãos, da minha família. O que eles iriam pensar? O que o Senhor iria pensar de mim? Levaram-me para a delegacia e ali, entre olhares de desconfiança e perguntas agressivas, tentei explicar que não sabia de nada. Mas quem iria acreditar? As provas estavam contra mim, o pacote, o carro, a minha presença no local. O delegado, um homem sério, me olhou nos olhos e disse: "Você tem o direito de ficar calado, mas tudo indica que você é o traficante. E a pena para isso é pesada." Naquele momento, senti que o chão se abriu debaixo dos meus pés. Enquanto esperava na cela, lembrei das palavras do irmão que pregou no culto: Deus não nos promete um caminho sem lutas, mas promete estar conosco. Mas onde ele estava agora? Chorei. Chorei como nunca tinha chorado. Não por mim, mas pela desonra que estava trazendo ao nome do Senhor. Pensei na minha mãe, uma irmã de fé inabalável, que sempre me ensinou a andar no caminho reto. Como eu ia encarar ela? E a igreja? O que os irmãos iriam pensar? Foi então que, no meio daquela cela fria e suja, me ajoelhei. Não tinha mais ninguém a quem recorrer. Só Deus. Comecei a orar em voz baixa, com lágrimas nos olhos: Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz isso. O Senhor conhece meu coração. Eu confiei no irmão, mas ele me enganou. Não deixe que meu nome seja manchado. Não deixe que a tua obra seja difamada por causa disso. Se for da tua vontade, livra-me desta situação. Mas se não for, dá-me força para suportar. Enquanto orava, uma paz estranha começou a me invadir. Não era alívio, porque a situação ainda era terrível, mas era como se uma voz sussurrasse no meu coração: confie em mim. Não era uma voz audível, mas uma certeza que só quem já passou por algo assim pode entender. Eu não estava sozinho. Na manhã seguinte fui levado para depor. O advogado que a polícia indicou me olhou com desdém e disse que meu caso era complicado. Mas eu não desisti. Pediram para eu assinar um papel dizendo que era culpado, que pegaria pena reduzida. Recusei. Não vou mentir. Não fiz isso, e Deus é minha testemunha. O advogado riu e disse que eu era tolo, que as provas eram contra mim. Mas eu sabia que se mentisse, estaria traindo não só a mim mesmo, mas ao Senhor. Foi quando um homem entrou na sala. Era um investigador, mas diferente dos outros. Ele se sentou, olhou para mim e disse: "Você parece um rapaz honesto. Por que está nessa situação?" Contei tudo desde o início: o amigo, o pacote e a confiança. Ele anotou tudo e saiu sem dizer mais nada. Passaram-se dias. Dias de angústia, de oração, de jejum. Minha família veio me visitar, e o choro da minha mãe foi como uma faca no peito. Ela só dizia: "Meu filho, eu sei que você não fez isso. Deus vai te livrar." Mas eu via a dúvida nos olhos dos outros. Até mesmo alguns irmãos da igreja que me visitavam pareciam desconfiados. Um deles, com boa intenção, disse: "Irmão, se você fez, confesse. Deus perdoa." Aquilo doeu. Não pela acusação, mas por saber que mesmo entre os irmãos, minha palavra não tinha peso. Até que uma semana depois, o investigador voltou. Desta vez, ele tinha um papel na mão e um sorriso no rosto. "Nós investigamos seu caso.
O tal amigo que te pediu para levar o pacote já era conhecido da polícia. Ele te usou como mula, sabendo que por ser da igreja, você não seria suspeito. Mas nós conseguimos provas de que você não tinha conhecimento do conteúdo. As câmeras do local mostram que você nem sequer olhou dentro do pacote. E temos testemunhas que confirmam que você é uma pessoa de bom caráter. Meu coração quase parou. Era a mão de Deus agindo. O investigador continuou. Você vai ser solto ainda hoje. As acusações contra você serão retiradas. Não consegui segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão. Deus tinha ouvido minhas orações. Ele tinha visto minha aflição e agido no tempo certo. Quando saí da delegacia, o sol parecia mais brilhante. Minha família estava lá, chorando de alegria. Minha mãe me abraçou forte e disse: Eu sabia, meu filho. Deus não abandona os seus. E ela estava certa. Mas a luta não tinha acabado. Agora eu tinha que enfrentar os olhares, os comentários, as dúvidas. Alguns irmãos ainda desconfiavam. Outros que não sabiam da história evitavam me cumprimentar. Foi difícil. Mas eu sabia que Deus tinha me livrado. E isso era o que importava. Um domingo depois do culto, o irmão que prega se aproximou de mim. Ele não disse nada, só me olhou e deu um abraço apertado. Depois subiu ao púlpito e disse: Irmãos, hoje eu quero falar sobre a fidelidade de Deus. Há entre nós um irmão que foi provado, mas o Senhor o livrou de uma situação que parecia sem saída. Isso nos ensina que mesmo quando somos injustiçados, Deus está no controle. Aquilo foi como um bálsamo. Não precisei me justificar. Deus tinha falado por mim. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus escreveu certo no que eu escrevi errado. Eu confiei no homem e fui traído. Mas Deus usou aquela situação para me ensinar a confiar só nele. Aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando. Aprendi que a justiça dos homens falha, mas a justiça de Deus nunca falha. Agora, sempre que vejo alguém passando por uma prova, eu digo: não desista. Deus está vendo. Ele não vai te deixar. Porque eu sei. Eu vivi. Eu fui o errado na operação policial, mas Deus escreveu o certo na minha vida. E por isso, hoje, eu só tenho gratidão. Gratidão por um Deus que ouve, que vê, que age. Gratidão por uma família que não duvidou. Gratidão por irmãos que mesmo com dúvidas não me abandonaram. Mas acima de tudo, gratidão por um Senhor que mesmo quando tropeçamos, nos levanta e nos faz mais fortes. Que este testemunho sirva para encorajar alguém que está passando por uma luta injusta. Deus não esquece dos seus. Ele escreve certo mesmo quando nós erramos. Só precisamos confiar. Aquela noite depois do culto, eu não consegui dormir. Fiquei repassando tudo na mente, as acusações, o constrangimento, as lágrimas da minha esposa quando me viu algemado, o olhar dos meus filhos cheios de medo. Mas, no meio daqueles pensamentos, uma paz estranha começou a invadir meu coração. Não era algo que eu conseguia explicar, mas era como se uma voz suave me dissesse: confia em mim. Eu já resolvi. No dia seguinte, acordei cedo e fui até o altar em meu quarto. Ajoelhei-me e comecei a orar, não com palavras bonitas, mas com o coração quebrantado. Senhor, eu não entendo. Eu não merecia isso. Mas se o Senhor permitiu, é porque tem um propósito. Dá-me forças para passar por isso sem amargura. Não deixa o ódio entrar no meu coração. E ali, entre lágrimas e súplicas, senti que Deus me respondia não com uma voz audível, mas com uma certeza no espírito: eu estou contigo. Os dias que se seguiram não foram fáceis. As pessoas na rua me olhavam diferente. Alguns vizinhos que antes cumprimentavam com um sorriso, agora desviavam o rosto. Até no trabalho, onde eu sempre fui honesto, sentia os olhares de desconfiança. Mas foi justamente nesse tempo que aprendi o verdadeiro significado de bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, Mateus 5:10. Não era uma perseguição por fé, mas era uma injustiça que de alguma forma, Deus estava usando para me lapidar. Uma tarde, enquanto eu voltava para casa, um irmão da congregação me abordou. Era um homem simples que trabalhava como pedreiro, mas tinha um coração cheio de fé. Ele me olhou nos olhos e disse: Irmão, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que Deus não erra. Ontem, na oração, o Senhor me colocou no coração para te dizer uma coisa: diga a Ele que a batalha não é dele, mas minha. Aquelas palavras foram como água fresca em minha alma. Não era um sermão, não era uma explicação. Era Deus falando através de um servo humilde. Naquela mesma semana, minha esposa me contou que enquanto eu estava preso, minha filha mais nova, de apenas 7 anos, tinha se ajoelhado ao lado da cama e orado assim: Jesus, o papai não fez nada de errado. Por favor, tira ele daí e mostra para todo mundo que ele é bom. Aquilo me quebrou. Uma criança com uma fé tão pura intercedendo por mim. E Deus ouviu.
Os advogados diziam que o processo seria longo, que as provas contra mim eram fortes, que eu deveria me preparar para o pior. Mas eu já tinha aprendido que quando Deus entra na história, os homens não têm a última palavra. Comecei a jejuar e orar como nunca antes. Não era por medo, mas por uma necessidade de estar ainda mais perto dele. Em uma dessas madrugadas de oração, li em Salmos 37, 5, 6, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aqueles versículos se tornaram minha âncora. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia fez um chamado para oração pelos que estavam passando por provas. Quando ele mencionou aqueles que são injustiçados, senti um aperto no peito. Não era vergonha, mas uma mistura de dor e gratidão. Gratidão porque, mesmo ali, no meio da congregação, eu não estava sozinho. Muitas mãos se levantaram em minha direção, e irmãos que nem sabiam direito o que tinha acontecido começaram a clamar a Deus por mim. Aquilo me fez lembrar de quando Pedro foi preso, e a igreja orava por ele sem cessar, Atos 12h05. E Deus respondeu. Passaram-se meses. O processo seguia, mas algo começou a mudar. Um dos policiais que tinha me prendido, movido por não sei que razão, começou a se aproximar da verdade. Depois, um documento que comprovava minha inocência, que parecia ter sumido, foi encontrado. Pequenos sinais de que Deus estava agindo. Até que num dia comum meu advogado me ligou emocionado. Irmão, as acusações foram arquivadas. Não há mais nada contra você. Você está livre. Não foi um milagre barulhento, com trombetas e fogos, mas foi um milagre. Um milagre de justiça, de restauração, de Deus escrevendo certo onde os homens tinham escrito errado. Quando contei à minha família, minha esposa chorou. Não eram lágrimas de alívio, mas de adoração. Ela disse, Deus não só nos tirou dessa prova, como nos ensinou a confiar nele de um jeito que nunca vamos esquecer. E era verdade. Aquela experiência não nos deixou amargurados, mas mais próximos dele. Hoje, quando vejo alguém passando por uma situação injusta, eu não falo apenas Deus vai resolver. Eu conto minha história. Conto como Deus usou até a traição de um homem para me ensinar a depender só dele. Conto como, nas noites mais escuras, ele me deu paz. Conto como, quando tudo parecia perdido, ele estava apenas preparando uma vitória que eu nem podia imaginar. Uma vez, um jovem irmão me perguntou, como o Senhor conseguiu não odiar aqueles que lhe fizeram isso? Eu respondi, filho, o ódio é um peso que Deus não quer que a gente carregue. Quando entregamos tudo a Ele, Ele não só resolve a nossa situação, como tira de nós a amargura. Eu poderia ter ficado com raiva, mas preferi ficar com Jesus. E é assim que vivo agora, sem rancor, sem medo, só com gratidão. Porque no final das contas, a maior lição não foi sobre justiça, mas sobre confiança. Deus não precisa de nossas estratégias. Ele não precisa que a gente ajude Ele a resolver as coisas. Ele só quer que a gente confie. E quando a gente confia, Ele faz coisas que nem a nossa mente pode alcançar. Efésios 3h20. Às vezes ainda penso naquele dia em que fui algemado, humilhado, acusado sem motivo. Mas hoje, quando lembro, não sinto vergonha. Sinto gratidão. Porque foi ali, no meu maior errado, que Deus escreveu o seu maior certo na minha vida. E se você está lendo isso e passando por uma luta que parece sem saída, eu quero te dizer, Deus não terminou de escrever a sua história. Talvez agora você esteja no capítulo da dor, da injustiça, da incompreensão. Mas o autor da vida está segurando a caneta. E ele não comete erros. Confie. Espere. Adore. Porque no tempo dele, você vai olhar para trás e ver que mesmo quando você errou, Deus escreveu certo. Quando olho para trás, vejo que aquele dia não foi só uma prova, mas uma escola. Uma escola onde Deus me ensinou a orar de joelhos mesmo quando as mãos estavam presas. Porque a oração não depende de liberdade física, mas de um coração quebrantado que clama ao Pai. Naquela viatura, entre olhares de desconfiança e palavras duras, eu fechava os olhos e repetia em silêncio: Senhor, se tu não me livrares, me sustenta. Se não me justificares, me purifica. Se não mudares eles, muda meu coração. E ele fez as 3 coisas. Não foi fácil. Houve noites em que o choro vinha sem aviso, não por medo do que os homens poderiam fazer, mas pela dor de ver minha família sofrendo junto. Minha esposa, que sempre foi meu porto, me olhava com os olhos cheios d'água, mas firme na fé. Ela não perguntava, por quê? Mas até quando, Senhor? E essa diferença faz toda a diferença. Porque o porquê nos prende ao passado, o até quando nos lança nos braços dele. Uma irmã mais velha na fé me disse uma vez, irmão, quando a gente não entende o caminho, a gente abraça aquele que sabe o destino. E foi o que fizemos.
Os dias se arrastavam, e as visitas dos irmãos na igreja eram como bálsamo. Eles não vinham com palavras bonitas, mas com a palavra viva. Um irmão lia Salmos 34. Muitos são os males do justo, mas o Senhor o livra de todos. Outro cantava baixinho: Deus é fiel, mesmo quando não vejo a luz, seu amor jamais falhará. Não eram consolos vazios, eram âncoras. Porque quando o mundo diz, acabou, Deus sussurra, confia. E então veio o dia em que, sem aviso, as acusações caíram. Não por falta de provas contra mim, porque elas nunca existiram, mas porque Deus moveu corações. O delegado que me algemou meses depois me procurou e disse constrangido: desculpe, a gente erra. Eu poderia ter respondido com amargura, mas o Espírito me deu palavras que não eram minhas. Deus o abençoe. Eu já perdoei há muito tempo. Ele saiu em silêncio, e eu fiquei ali tremendo não de raiva, mas de espanto. Senhor, como é que o Senhor faz isso? Como transforma dor em paz? Mas a história não terminou aí. Porque Deus não só me livrou daquela situação, como usou ela para me aproximar dele de um jeito que eu nunca imaginei. Antes eu orava por hábito, depois passei a orar por necessidade, como quem respira. Antes eu lia a Bíblia como um dever, depois passei a lê-la como quem busca água no deserto. Antes eu ia à igreja por costume, depois passei a ir como quem corre para o abrigo na tempestade. A diferença não estava nas circunstâncias, mas no meu coração. Um domingo, depois de tudo isso, um irmão novo na fé me perguntou: como o Senhor soube que Deus estava no controle? Eu não tive que pensar muito. Filho, não foi um sentimento. Foi uma certeza que veio quando eu parei de lutar e comecei a adorar. Porque adorar não é só cantar quando tudo está bem. Adorar é curvar-se quando tudo está ruindo e dizer: mesmo assim tu és digno. E é isso que quero deixar aqui para quem está lendo e sente que a vida virou de cabeça para baixo. Deus não precisa de circunstâncias perfeitas para agir. Ele só precisa de um coração disposto a confiar. Talvez você esteja sendo caluniado, traído, injustiçado. Talvez esteja com as mãos vazias, o nome sujo, a fé abalada. Mas escute, o Deus que transformou uma cruz em vitória pode transformar sua vergonha em testemunho, seu pranto em canto, seu errado em certo. Eu já vi irmãos perderem empregos e, no desespero, abrirem negócios que prosperaram além do que sonhavam. Vi irmãs traídas por maridos que hoje lideram lar cheios de paz porque aprenderam a perdoar como Cristo perdoou. Vi jovens que foram presos por crimes que não cometeram e, na cadeia, levaram a luz do Evangelho para almas perdidas. Deus não desperdiça dor. Ele a recicla em propósito. Uma noite sonhei com uma porta fechada. No sonho, eu batia e ninguém abria. Até que ouvi uma voz: por que você insiste nesta porta se eu já abri outra? Acordei suando, mas com uma paz estranha. No dia seguinte recebi uma ligação. Um irmão precisava de ajuda em um trabalho honesto, e eu, que estava desempregado, tinha exatamente as habilidades que ele procurava. Não foi coincidência. Foi Deus dizendo: eu fechei uma porta para te guiar a uma melhor. Hoje, quando vejo alguém passando por provação, não ofereço respostas prontas. Ofereço o que recebi: um ombro para chorar, um joelho para orar junto, e a certeza de que Deus está escrevendo, mesmo quando a gente só vê borrões. Porque a fé não é ver a escada inteira, é dar o próximo passo sabendo que ela está segurando a nossa mão. E se você está aí com o coração apertado, fazendo as contas e não vê saída, faça como eu fiz. Pare de contar os problemas e comece a contar as bênçãos. Não as grandes, mas as pequenas. O ar nos pulmões, o pão na mesa, o irmão que liga só para dizer: estou orando por você. Porque gratidão é o perfume que afasta o desânimo. Uma irmã idosa que já viu muitas batalhas me disse uma vez: filho, quando a gente acha que está no fundo do poço, é só olhar para cima. Porque se tem fundo, é porque tem saída. E é verdade. O poço da injustiça, da solidão, da incompreensão tem um fundo, e é dali que Deus começa a construir a ponte para te tirar. Então, se você está no errado hoje, não tema. Deus está escrevendo o certo, com letras que você ainda não consegue ler. Mas um dia, você vai olhar para trás e ver que o tempo todo, Ele estava traçando um caminho de glória, não ao seu redor, mas através de você. E quando esse dia chegar, você não vai querer trocar sua história por nenhuma outra. Porque uma vida marcada por Deus, mesmo com cicatrizes, é mais bela que uma vida sem marcas e sem milagres. Confie, espere, adore, porque Ele não está atrasado. Ele está preparando algo que vai fazer você dizer: valeu a pena esperar.